Olá galera, vamos complementar o estudo dessa primeira parte sobre derivadas aí, relacionado mais à parte técnica de regras, com a regra da cadeia, tá? A famosa regra da cadeia. Então tem aqui, sejam f e g funções deriváveis. Se h de x é f de g de x, ou seja, f composta com a g de x, né? Ou f bola g de x, então a galinha de x é a derivada da minha função f, tá? Aplicada a g de x ali, a g de x é como se eu mantivesse ele dentro da f', vezes a g' de x, tá? Então, a grosso modo, a gente pode pensar uma função dentro da outra, eu derivo essa função maior que está fora, vezes a derivada daquela função que está dentro, tá? Quando eu derivar a função que pega o todo, né, a função, digamos, que engloba a outra, né, eu derivo ela, mas considerando a função que está por dentro como se fosse uma variável de mais simples, como se fosse um x. Tá? Então eu mantenho essa função intacta lá dentro da maior. Tá? Então a ideia aqui, a dificuldade aqui, por isso que na revisão eu passo alguns exercícios, alguns exemplos, a gente está identificando qual que é a G, qual que é a F. Se eu tenho F bola G, né, a G que está dentro, quem que é a G, quem que está a F. Como é que eu posso pensar numa função separando essas funções, essa composição de funções, ou entre funções, tá bom? Vamos fazer aqui com exemplos para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Olha o exemplo 13 aí. Calcule a derivada das funções abaixo. Então, nota que aqui eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado mais 3, isso tudo elevado a 10. Então, pense comigo. É como se eu tivesse uma função x elevado a 10, só que o meu x, né, tem uma outra expressão ali dentro. Então, para não confundir o x, é como se eu tivesse um y elevado a 10, tá? Só que esse y, na verdade, é a expressão 2x ao quadrado mais 3, tá? Então, como é que eu faço? F' de x é igual a essa expressão aqui, que está ali no enunciado da letra A. Então, eu fiz uns esqueminha aqui para tentar explicar para vocês, ficar mais claro na apostila, para quem é meu aluno, óbvio que tem minha apostila. Então tem aqui 2x ao quadrado mais 3, isso aqui é como se fosse uma g de x dentro de uma função y elevado a 10, tá? Então é como se eu tivesse uma f de y elevado a 10, só que o meu y fosse determinado por uma expressão assim, 2x ao quadrado mais 3. Então o que eu vou fazer? Vou derivar essa função maior, digamos assim, para facilitar o entendimento. A função que pega o todo, que é alguma coisa elevada a 10. Então eu derivo mantendo essa expressão aqui dentro, tá? Como se fosse uma variável. Essa expressão é uma variável. Então, se eu tenho alguma coisa elevada a 10, eu passo 10 para frente. Se eu tenho uma variável elevada a 10, eu passo 10 para frente. Vezes essa variável, eu mantive intacta aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3. Elevado a 10 menos 1, porque aqui, na verdade, eu estou aplicando aquela derivada da potência, né? Passo o expoente para frente, tá? Vezes a minha variável, que é essa expressão toda, elevada a 10 menos 1, que vai dar 9. Lá para frente eu coloco, tá? Agora, isso vezes a derivada da expressão 2x ao quadrado mais 3, que é o que está dentro dessa função maior, né? Tá? Então, eu deixei indicada essa derivada aqui, porque eu ainda não derivei, tá? Então, aqui vai ficar 10 vezes 2x ao quadrado mais 3, está aqui, e isso dentro do parênteses elevado a 9, 10 menos 1, 9. Vezes a derivada desse parênteses aqui. Agora eu vou derivar esse parênteses. Derivada de 2x ao quadrado, né? Passo o 2 aqui para frente multiplicando outro 2. 2 vezes 2, 4x. A derivada do 3 é 0, então não preciso colocar, vai ficar 4x mesmo, tá bom? Aqui eu só quis melhorar um pouquinho. Eu só juntei aqui, ó, aplicando aqui, aqui eu tenho um produto, né, de 3 fatores. Fazendo associativa, eu posso pegar o 10 e multiplicar por 4x. Na verdade, associativa
as propriedades associativa e comutativa, né, do produto. Então posso pegar o 10 aqui e multiplicar por 4x, vai dar 40x vezes 2x ao quadrado mais 3, esse parênteses elevado a 9, tá? Aqui tem uma particularidade, se vocês inverterem e quiserem fazer primeiro assim, eu derivo o que está dentro primeiro, vezes, e depois derivo o que está fora, vezes a derivada que dá fora, também dá certo, tá, galera? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, então não vai alterar, né, a equivalência aí, ou a igualdade entre as minhas expressões, tá? Então se eu quiser fazer primeiro a derivada do que está dentro, depois a derivada do que dá fora, beleza. Aqui na letra B é até um pouquinho mais fácil, tá? Então eu tenho assim, é como se eu tivesse seno de y. Seno de y, a derivada do seno de y é o cosseno de y. Só que o y aqui no caso é o 2x. Então eu vou manter o 2x. Então vocês veem que eu sempre mantenho quando eu derivo a função maior, que engloba tudo, eu sempre mantenho o que está dentro, como se fosse uma variável só, tá? Então aqui, ó, derivada do seno, olha aí o material, derivada do seno é cosseno, então derivada de seno de 2x é cosseno de 2x. Só que como dentro do seno não é só o x, tem uma outra expressão aí, uma composição, porque quando está só o x, gente, é como se fosse o seno da função de identidade, tá? E a derivada de x é 1, não altera nada, mas quando eu tenho uma expressão diferente de x, eu tenho que derivar essa expressão, tá? Então fico a derivada da função maior, né, a derivada da função seno, que é cosseno de 2x, vezes a derivada do que está dentro da minha função seno, que é o 2x, tá? Então eu deixei indicado aqui porque eu ainda vou derivar. Então aqui eu já derivei, ó, derivada do seno de 2x é cosseno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é o que está dentro do seno. A derivada de 2x é 2, tá? Porque o 2 eu deixo quietinho e derivo o x. Derivada de x é 1, 1 vezes 2, 2, tá? Essas regrinhas vocês já tem que saber. Então a derivada de 2x é 2, então vai ficar 2. Aí eu só mudei a ordem, tá? Que é mais agradável ler assim, né? Pelo menos a meu ver. E é mais comum escrever assim também. Vai ficar 2 vezes cosseno de 2x. Tá bom? Então vê que essa trigonométrica aqui é até mais simples, tá? Derivada do seno, gente, cosseno, tá? Lembrar disso aí. Agora olha essa letra C, f de x igual a raiz de cosseno de x, tá? Então primeira coisa aqui eu tenho que f de x, tá, é igual a raiz de cosseno x. Então aqui eu indiquei em azul para tentar melhorar o entendimento de vocês. Aí f' de x, a gente já viu que a derivada da raiz de alguma coisa vai ser meio dessa coisa, né, cosseno de x elevado a meio menos 1, tá? Então faltou resolver essa meio menos 1 aqui no expoente, tá? Vezes o cosseno da função que está por dentro. No caso é cosseno x, então derivada de cosseno x, deixei indicado aqui, tá? Resolvendo a expressão, melhorando a expressão que está aqui no primeiro fator, vou ter meio de cosseno de x elevado a menos meio. Meio menos 1 é menos meio, né, galera? Vezes a derivada do cosseno de x, só que a derivada do cosseno é menos seno, então menos seno de x, tudo bem? Se quiser melhorar aqui um pouquinho, o cosseno de x elevado a menos meio, ele vai para o denominador, tá? E aí fica cosseno de x elevado a meio, eu já expliquei isso em outros momentos, né? Quando eu tenho aqui uma expressão elevada a menos a um número negativo, essa expressão vai para o denominador. Na verdade eu tenho que pegar o inverso dessa expressão, né, que vai ser 1 sobre cosseno de x, e elevar o expoente com sinal contrário. No caso de negativo passa para positivo, tá? Então na verdade vai ficar 1 sobre cosseno x elevado a meio, tá? E cosseno x elevado a meio é raiz de cosseno x.
Em cima vai ficar menos seno de x vezes 1, que vai ficar menos seno de x. Tá? Sobre 2 vezes raiz de cosseno de x. Esse 2 no denominador é o que já está aqui, né? Ele vai multiplicando o que aparecer no denominador aí. No caso, a raiz de cosseno x. Tá? Então, note que a gente está o tempo inteiro mexendo com propriedades. Propriedades que podemos dizer até que é do ensino fundamental, que é soma e subtração entre frações, entre números e frações, mudar, né? Quando eu tenho lá uma potência com expoente negativo, como é que eu posso reescrever isso, deixando o expoente aí positivo, tá bom? Todas essas propriedades aí que a gente tem que relembrar, tem que estudar. Vamos para a letra D aqui. F de x é igual a seno de x ao quadrado mais 1. Tá? Então, nós temos, tá? F de x igual a seno de x ao quadrado mais 1. Isso implica, eu vou derivar f de x agora. A derivada do seno é o cosseno. Então, fica aqui cosseno de x ao quadrado mais 1. Então, eu mantenho essa função que está dentro, vezes a derivada dessa expressão que está aqui dentro, que é x ao quadrado mais 1. Aí eu só vou trocar a ordem aqui de novo, acho mais agradável de ler. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Por quê? A derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de 1 é 0. 2x mais 0 é 2x. Aí vai ficar 2x multiplicando o cosseno de x ao quadrado mais 1. Tá vendo? A questão aqui talvez mais difícil de identificar, tá? E agora vamos para a letra E. Letra E aqui. F de x igual ao logaritmo natural de x ao quadrado. Tá? Lembrando, tá? A derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, tá? Se, né, para o x sendo maior do que zero, né? Porque só existe logaritmo de valores maiores do que zero, tá? Aqui o x ao quadrado é maior do que zero sempre, então isso aqui pode ser para qualquer x real, tá? Diferente de zero. O x aqui só não pode ser zero. Então a derivada do ln de x é 1 sobre x, tá bom? Então olha só, f de x é igual a ln de x ao quadrado, beleza? Então f' de x vai ser a derivada de ln de x ao quadrado, que é 1 sobre x ao quadrado. Gostei desse sinal de vezes aqui não, deixa eu arrumar aqui, deixa eu alinhar ali rapidinho, já falo de novo para vocês aí. Então olha só, então primeiro aqui, ó, a derivada do ln de x ao quadrado vai ser 1 sobre x ao quadrado, tá bom? Então o x ao quadrado eu mantenho como se fosse o meu x, vezes a derivada do que está dentro. Mas o que é que está dentro? O que é que está dentro aqui, galera? X ao quadrado, está dentro da minha função ln, tá? Então eu vou derivar x ao quadrado. Aí eu deixei indicado que eu ainda não derivei. Esse espaço agora me deixou um pouco insatisfeito. Mas vamos lá. Então, 1 sobre x ao quadrado já está aqui, derivado, bonitinho. E aqui agora a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Aí nota que quando eu fizer essa multiplicação agora vai dar para simplificar. Vai ficar 1 vezes 2x, 2x sobre x ao quadrado. Aí esse x está multiplicando 2 aqui no numerador, eu posso simplificar com um dos 2x aqui do x ao quadrado. O que é x ao quadrado? É x vezes x. Então eu posso simplificar, x dividido por x dá 1, vai sobrar o 2 sobre x. E aí eu tenho a derivada da minha função f, é 2 sobre x. Aqui, gente, eu estou falando o seguinte, deixa eu fazer mais um passo aqui. Deixa eu aproveitar. Eu tenho 1 vezes 2x é 2x. Tá? Lembrando, produto entre frações. Se eu imaginar que 2x é 2x sobre 1 para facilitar,
multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, 1 vezes 2x, 2x, x ao quadrado vezes o 1 que está debaixo de 2x vai ser o próprio x ao quadrado, né? Opa. Ó, isso aqui, só para vocês verem, é mais fácil a simplificação. O que é x ao quadrado, gente? É x vezes x. Então posso pegar esse x do 2x e simplificar com um desses x aqui. Então vai sobrar o 2 em cima e o x aqui embaixo. E assim eu termino esse conteúdo sobre regra da cadeia, fazendo esses 5 exemplos, tá? Bons estudos aí, tá? E até a próxima videoaula, galera. Abraços aí a todos.